Muito bem, agora são 8 horas e 37 minutos, 23 graus e 2 décimos é a temperatura, tempo nublado aqui na região centro-sul, a expectativa é de pancadas de chuva ainda ao longo do dia. Mas como eu dizia no bloco passado, a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante que diz respeito à educação, né? E desde o início da semana aumentou-se a especulação sobre a construção de um novo campus do IFSU aqui na cidade de Camaquã. Queria deixar bem claro aí para os nossos ouvintes que esse é um assunto que está bem na etapa inicial, né? Então nós não temos confirmação nenhuma ainda sobre esta construção, mas o importante é que a semente foi plantada, não é mesmo? Thales Amorim, diretor do campus Camaquã do IFSU, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aqui na Acústica, obrigado pelo espaço, pelo convite. É bem isso, apesar de, né, algumas pessoas aqui em Camaquã sabem disso, que é um assunto que não é tão novo, né? Eu estava comentando contigo antes de nós entrarmos ao vivo, de que esse assunto ele começou em 2012. Em 2012, já se aventava uma possibilidade de que o IFSU pudesse... digamos, encampar, é uma das expressões que o pessoal tem utilizado, né, a Chácara Buchaim, né, que é uma escola já muito conhecida aqui em Camaquã, muito bem localizada, que atende um público diferenciado. No entanto, lá em 2012, por algumas razões, esfriou-se o assunto, digamos assim. Em 2019, esse assunto volta à tona, né, em algumas conversas que nós tivemos ano passado, envolvendo algumas lideranças aqui de Camaquã, de alguns órgãos, como a SIC, Sindiloja, Sindicato Rural, né, tocou-se nesse assunto, né, e no caso agora, eu como diretor, ao ouvir, eles me perguntaram, Thales, o que tu pensa a respeito disso? Entendendo e conhecendo, né, já são 10 anos de IFSU aqui em Camaquã, entendendo o que é o potencial de Camaquã região, como é que, né, Gil, eu poderia chegar e de responder que não é interessante, que não seria importante? É muito interessante. E potencialmente é fantástico para a Camaquã região. Então eu disse, olha, do Thales, diretor, que ainda tem que levar para uma apreciação da comunidade, que tem que conversar com o reitor, eu vejo com ótimos olhos. Feito isso, né, essa coisa avançou. Essas pessoas chegaram, fizeram contato com a prefeitura de Camaquã e eu recebi, no final do ano passado, um ofício. Nesse ofício deixa-se muito claro a intenção da Prefeitura de Camaquã de solicitar, né, que fosse ofertado um curso na área técnica, no ensino médio, e também, inclusive, no ensino superior, né, que isso é uma coisa à parte. Né? A gente também tem que colocar muitos pés no chão, né, que é o que tu acabou de dizer agora. Tu falou nessa possibilidade e na questão muito inicial. E além disso, nesse documento, né, a Prefeitura informa que existe uma área de 30 hectares, né, que poderia entrar como contrapartida para que esse sonho pudesse ser realizado. Né? Essa área é onde se situa a Chácara Buchaim. Bom, a partir disso eu encaminhei para o reitor do IFSU. Né? E o reitor do IFSU me deu o retorno que, obviamente, existe o interesse do IFSU para que isso se realize, justamente pelo entendimento de que a nossa missão seria potencializada e seria muito bem executada em Camaquã, que é oferecer muitas oportunidades para os jovens e para a comunidade de Camaquã região, ainda mais numa área que tem tudo a ver com o que é feito, com o que é produzido, a economia gira muito em torno justamente dessa área. Então existe a sinalização positiva, e é aí que assim eu fecho a equação, que concorda totalmente com o que tu disseste no início da tua fala. É muito inicial, podemos chamar de semente plantada, e tem o quê? O interesse da Prefeitura e tem o interesse do IFSU. Esse é o ponto que estamos hoje. Né? Como eu disse na reunião que ocorreu ontem, quando o senhor prefeito me chamou para conversar com ele, o que foi deixado muito claro, né? Qual é o próximo passo? O próximo passo não é nem tu ter um projeto completo. O próximo passo é ter um entendimento de que é uma ação que tem que ser suprapartidária, que tem que ter muito apoio político de muitos partidos, né, para que se chegue em Brasília e se mostre um projeto inicial, uma intenção, né, e se veja, teremos ou não teremos um apoio do governo federal para que se faça se for na Chácara, né, que potencialmente seria uma reforma de prédios, a construção de prédios, a compra de muitos equipamentos de laboratório, né? Abertura de concursos para servidores públicos, tanto para docentes como técnicos administrativos. Quer dizer, é um sonho que a gente sabe que tem muitas coisas a serem feitas e que exige um investimento muito alto do governo. No momento que tu tiveres a sinalização positiva,
sim, entendemos que seja muito importante, e para mim isso é inquestionável, seria fantástico para Camaquã. Sim, o governo sinalizar, sim, vamos investir nisso, bom, aí tu parte para o projeto real. Faz levantamento topográfico, vê a construção de prédios, vê o que precisa para reformar, abre-se os concursos, aí a coisa começa a acontecer. Além disso, né, Gil, que é muito importante dizer, a gente não pode esquecer, né, de que lá nós temos uma comunidade. A comunidade da Chácara Buxaim, da qual eu já tive tive a alegria de poder ministrar a oficina lá de Punhabol. Já temos estudantes da Chácara Buxaim que vêm estudar no IFSU Camaquã depois, né? E nós temos que pensar com muita tranquilidade, com muito carinho sobre a comunidade. Nós temos servidores públicos lá, municipais, né? Temos uma estrutura montada que atende, né, aquela comunidade, e temos aqueles estudantes de ensino fundamental que têm a sua expectativa e que estão lá. O que será feito, né, com este público que está lá? Isso é uma coisa que sequer foi discutida nesta reunião. Mas ela terá que ser discutida depois. Uma área de 30 hectares, que foi o que foi divulgado pela prefeitura neste momento, e acredita-se que seja aquela área lá da Escola Chácara Buxaim. Há a possibilidade da gente manter a Escola Chácara Buxaim nesta mesma área do IFSU? É uma das possibilidades. Eu, sinceramente, como eu te disse, nós não avançamos a esse ponto, mas certamente teremos que tratar desse ponto. E a secretária de Educação também, pelo que o senhor prefeito me disse, ela também já se manifestou positiva a essa ideia, mas a questão é que não se sentou para conversar como fazer. Permanece lá, os professores permanecem lá e os alunos do ensino fundamental permanecem lá para que a gente possa fazer o que a gente chama de elevação de grau, né? Eles estão lá, eles estão convivendo em prédios próximos com o ensino médio, né? Já se enxergam nisso, saem do ensino fundamental e já repassam, né, para o ensino médio integrado, que é o que a gente pratica no IFSU Camaquã. Então, quer dizer, isso não foi debatido, mas é uma das possibilidades, a qual eu sou mais simpático, eu confesso, né, é manter, né, as pessoas ligadas ao município, obviamente, né, porque é uma escola municipal, né, então com todo o regime que o município organiza, mas manter lá naqueles prédios ou em alguns prédios. Aí é questão de sentar e conversar, porque não é uma coisa muito fácil, digamos, não é uma coisa corriqueira de se fazer isso. Mas sim, tem que sentar, e no meu pensamento, respondendo a tua pergunta, eu gostaria de ter lá, né, do IFSU chegar e ter um espaço onde tem o ensino médio, as coisas acontecendo, prédios novos, laboratórios novos, e ter a reforma dos prédios atuais, e que lá tenhamos uma unidade municipal funcionando, onde o município e o federal se conversem. Tu já pensou uma criança de 10, 11 anos de idade podendo fazer uma atividade com um estudante de 17 anos de idade num laboratório de ponta? Isso é fantástico, seria incrível para a comunidade da Chácara. Mas isso, como digo, deixar muito claro, né? Porque infelizmente, né, Gil, a gente acaba tendo algumas pessoas que se aproveitam, né, dessas situações para fazer comentários da qual não tem conhecimento, a gente às vezes não sabe nem quais são as intenções. Então eu deixo claro que isso é uma percepção do Thales Amorim, que hoje é diretor do IFSU Camaquã, que daqui a pouco não será mais, né? Então a minha ideia, se eu pudesse definir algo, eu lutaria para que a Chácara continuasse lá. Aqueles prédios fossem reformados, para dar mais qualidade ainda para aquela comunidade, que os professores fossem mantidos lá, consequentemente, se fosse uma reforma grande, né, eles seriam muito beneficiados, e aquela meninada do ensino fundamental daquela comunidade permanecesse lá, interagindo com o ensino médio. Eu só vejo coisas positivas com isso. Mas, repito, isso é uma percepção, é uma ideia do Thales Amorim, que hoje é diretor do IFSU Camaquã. Bom, a gente acompanhou vários comentários, e principalmente pelas redes sociais, né, depois que a Acústica principalmente divulgou essa informação aí que veio da assessoria de imprensa do município. O que acontece? Vamos falar um pouco sobre mudança de realidade das comunidades com a chegada de um instituto federal. Vamos pedir para aquelas pessoas que conhecem aquela área onde hoje foi construído o IFSU de Camaquã, antigamente, como é que era os arredores ali do IFSU, o que mudou, para que essas pessoas possam estar participando do nosso programa agora. O WhatsApp da Acústica é o 995674946. O pessoal pode, se tiver alguma foto daquela época, quiser compartilhar com a gente. O que acontece? Mudou completamente aquela área do bairro Olaria, aqui na cidade de Camaquã. Fica próximo à BR-116. Ao mesmo tempo, levou progresso para aquela comunidade, para os moradores dali. Quando eu digo progresso, eu falo o quê? Nós tínhamos uma área que era um terreno que estava completamente abandonado, uma área ali. A realidade é essa. Quem lembra como é que era o local onde está instalado hoje o IFSU, pode concordar comigo.
era uma área que estava abandonada aqui no município de Camaquã, tomada pelo mato, assim como outras que nós temos bem próximo, inclusive, dali. Sim. O que mudou para os moradores? Aumentou o valor dos imóveis. Muito. Naquela região. Muito. Por que aumentou? Porque nós tínhamos bem em frente a construção do IFSU. O que acontece? Mudou-se a pavimentação daquela rua. Né? Houve uma pavimentação, porque até então não tinha. Tínhamos moradores que moravam ali naquelas proximidades e não conseguiam sair de casa de chuva. E se o pessoal olhar terrenos que nós temos ali bem próximos, isso ainda continua acontecendo. Mas aos arredores do IFSU, além do aumento do valor dos imóveis, além daquelas pessoas que conseguiram construir casas para alugar para quem frequenta o IFSU, o próprio Thales não é aqui da cidade de Camaquã. Mudou-se aqui para nossa cidade, agora adotou Camaquã, né? Isso, como sua cidade. 10 anos já. Já 10 anos aqui na nossa cidade, e justamente por essas questões. Então, aí a gente está falando da mudança de realidade de uma comunidade. Agora vamos passar ali para aquela área onde hoje nós temos a escola Sheker Buchaim, que eu defenderei sempre aquela escola. Acho que ela tem um papel fundamental aí na nossa educação de muitos jovens. Conheço vários que concluíram o ensino fundamental ali na escola Sheker Buchaim. Eles contam pra gente as experiências que tiveram com aquele trabalho todo que é desenvolvido ali na escola Sheker Buchaim. A gente fica muito feliz em saber que existe uma escola como a Sheker Buchaim aqui no município de Camaquã. Então, ninguém tem o interesse de acabar com a escola Sheker Buchaim. Vamos deixar bem claro essa situação, porque eu vi alguns comentários ali que nossa, ninguém tem esse interesse aqui na cidade. A gente quer agregar coisas, a gente quer trazer coisas novas para nossa comunidade. E o que acontece? Nós temos comunidades carentes que ficam aos arredores da escola Sheker Buchaim. Quem sabe a gente não consegue uma pavimentação melhor para quem vai se deslocar para aquela região ali do interior, que a gente tem uma dificuldade tão grande. Quem sabe a gente não consegue pegar crianças daquelas comunidades carentes que por um motivo já não estão mais em condições de estar na Sheker Buchaim, já precisam do ensino médio. Quem sabe elas já não vão para o Instituto Federal, né? Vão ali para o IFSU, né? Aprender uma qualificação, mudar a realidade dessas crianças também, né? Desses estudantes. Gil, o teu comentário ele beira na perfeição, tá? Rapidamente é bem isso. Nós temos fotos antes do início da construção, né? Do que era o terreno, do que tinha lá, um banhado, né? E da não pavimentação, hoje, não saberia te precisar, mas pegando as fotos a gente conseguiria, o quanto de imóveis foram construídos ali. A maioria dos imóveis que tem lá são imóveis de menos de 8 anos. Né? Alguns imóveis estão sendo construídos, prédios, condomínios foram construídos ali ao redor, não tinha nenhum, né? E agora tem 3, né? 3 prédios de 4, 5 andares. Né, outras casas sendo construídas na frente, como tu disse, o calçamento, né, que foi feito, né, ali sai lá do ginásio e chega lá e faz todo o entorno, a iluminação que aumentou, o aumento do valor dos terrenos, o aumento do valor das casas. Hoje, quem construiu uma casa ali na frente do IFSU, ao lado do IFSU, na época, hoje está conseguindo mais de 200% em cima do valor que construiu. Né? Temos pessoas que resolveram colocar pequenos estabelecimentos, desde o Xerox, como alguma coisa de alimentação, algum mercado, que também antes não existia. Então, a mudança na questão econômica e na condição de melhoria de qualidade de vida mesmo, porque no momento que tu tem calçamento, isso atinge positivamente a questão da saúde pública. Que no momento onde tu não tem calçamento, é só tu fazer um levantamento epidemiológico, tu vai chegar à conclusão que as pessoas são mais doentes, por motivos óbvios. Né? Até a questão do esgoto, né? E fora a questão do esgoto. Né? Então, tem essa modificação e tu fosse muito feliz a falar nisso. Quando a gente vai para Sheker Buchaim, né, quando a gente vamos fazer o nosso trajeto de saindo, digamos assim, da zona urbana, digamos assim, para fazer aquele trajeto para chegar na Sheker, que é muito rápido, é muito próximo, né, é justamente essa realidade que a gente vê. É uma realidade que deve ser transformada. E uma das formas, né, que se faz isso é justamente por meio da educação, e quando a comunidade enxerga e quando os políticos também enxergam que é preciso melhorar o acesso das pessoas e a visibilidade de um local, um centro de referência. A Sheker hoje, que tu fosse também muito feliz em dizer que ela tem que ser valorizada, sim, é um patrimônio dessa cidade, ele deve ser valorizado, tem uma certa dificuldade de acesso. Né? Apesar de ser... Que bom que é próximo. Tu imagina se aquilo fosse um pouco mais distante, geograficamente não bem situada. Porque a Sheker é muito bem situada geograficamente. Então, calçamento para lá. A questão dos focos de depósito de lixo, que tem muitos até ali. É incrível, porque o trajeto é curto, mas tu encontra vários pontos de lixo. Né? Então, a possibilidade da modificação daquela realidade com a questão da melhoria do saneamento,
a inclusão do calçamento e criar projetos que envolvam especialmente os jovens daquela região. Aí depois se pensa na questão do acesso. Seria fantástico termos jovens daquela comunidade ingressando no ensino técnico. Mas projetos que o IFSU já faz há 10 anos. Temos um trabalho fortíssimo com o CRAS Getúlio Vargas. O CRAS Getúlio Vargas tem ações conosco todos os anos, há muito tempo. Temos também, hoje nós temos uma parceria formal com o Marina de Godoy Neto, que a gente sabe que fica numa localidade que precisa de bastante atenção e nós temos parceria com eles. Então, seria fantástico para aquela região e potencialmente modificaria a vida de muitas famílias que moram ali. Então, eu também concordo contigo que às vezes as pessoas só enxergam, bom, então tu coloca uma escola lá, tem um processo seletivo, algumas pessoas entram, muitas pessoas ficam de fora, se beneficia aqueles. Não, o IFSU Camaquã ele desenvolve projetos de extensão com as comunidades, especialmente as mais carentes, e a chegada de uma escola lá, com reforma, com construção, com todo um investimento, o olhar é diferenciado e certamente provocaria lá algo semelhante, que a gente tem que guardar as características, com o que aconteceu no bairro Olaria. Bom, teve um ouvinte que participou com a gente aqui. O que acontece? As pessoas acabam distorcendo, né, tudo que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre melhorias para a cidade de Camaquã e as pessoas acabam envolvendo política no meio disso tudo aqui. A gente disse desde o início da nossa entrevista que esta é uma semente que foi plantada. Não se sabe quando será colhida e se será colhida. Mas a gente está vendo um objetivo comum do IFSU e do governo municipal. Isso não é um palanque eleitoral, porque a comunidade não é burra. A comunidade sabe que não é uma reeleição, por exemplo, do atual prefeito que vai garantir a vinda do IFSU. Não é assim que funciona. Há necessidade, o próprio Thales falou no início da nossa entrevista, de que há necessidade de que todos os partidos políticos estejam envolvidos, assim como foi para a vinda do IFSU aqui da cidade de Camaquã. Nós tivemos o pessoal do PT, do PMDB, do PP, dos diversos partidos aqui do nosso município envolvidos nesse projeto, buscando através dos seus representantes formas de que pudesse mostrar a importância da vinda desse instituto para cá. E é isso que nós estamos promovendo neste momento. Não é um palanque eleitoral como uma pessoa que tem um objetivo político, que vai ser candidato a vereador, mandou pra gente agora há pouco aqui no WhatsApp. Então, Gil, é ótimo tu colocar isso, porque nesses últimos 2 dias, né, que quando saiu a notícia lá da imprensa, da prefeitura, uma das coisas que chegou a mim, porque na verdade eu procuro até evitar, né, de ler, né, certas coisas, quando às vezes me avisam, olha, estão ali criticando. Quando eu ouço que alguém critica essa iniciativa, eu já fico pensando, ou tem uma falta de compreensão muito grande do que é Camaquã e das necessidades de Camaquã, ou tem algum interesse que sinceramente não me interessa. Né? Então, na verdade, assim, já chegou a mim, sim, que o IFSU estaria sendo usado pelo senhor prefeito, pois o senhor prefeito tem a intenção de reeleição, ou dele, ou do seu grupo. Se for isso, como tu disse, a comunidade não é burra, né? Que a comunidade saiba avaliar para quando chegar na hora do voto, depositar lá em quem entende que possa transformar Camaquã e especialmente atender as pessoas que mais precisam. Ponto. O IFSU não pode se preocupar com isso, porque se for uma coisa muito clara, se a gente perceber que existe uma má intenção, se existe um interesse de uso e a gente percebe que não há uma movimentação política para que isso ocorra, bom, aí eu posso tirar o IFSU dessa jogada, porque o IFSU não pode ser usado para isso. No entanto, onde está o IFSU nesse momento? Para reforçar o que tu dissesse. O IFSU tem a total compreensão de que isso é benéfico para a Camaquã região. Acabou. Eu não preciso de outra análise. Se eu tiver a compreensão, e eu tenho, né? E os meus colegas também têm, e o reitor do IFSU também tem, de que uma escola agropecuária para esta região, que vive, respira muito dessa área, e é importante, isso é suficiente para eu dar próximos passos. Agora, se as pessoas têm interpretação de que tem interesse político, que no caso teria que ser da prefeitura, não seria do IFSU, não seria muito menos meu, né, de fazer qualquer tipo de promoção. É atendimento de uma realidade para Camaquã região. Nós não temos nenhuma dúvida que seria importante. E aí tem que ser muito bem feito, tem toda a questão da questão política, como tu dissesse, tem um projeto a ser feito, tem que conseguir a confirmação do governo que vai injetar muito dinheiro para que as coisas aconteçam. Então eu fico feliz, Gil, inclusive com a forma como tu abordou, tu citou, né, sem citar o nome da pessoa, que alguém te mandou uma mensagem, que basta de dizer que essa pessoa tem interesse político em se candidatar a algum cargo aqui na cidade, e aí a gente começa a entender
alguns comentários que são feitos. Repito, mesmo estando muito no início, estou esperançoso, pois tenho entendimento de que seria benéfico para esta cidade, para esta região. Não estou preocupado com essa questão de outros interesses políticos, que as pessoas debatam entre elas e façam a sua análise. Eu só tenho a clareza de que isso seria muito importante para essa cidade. E se é importante para a cidade, o IFSU tem que participar. Abraço aí para o nosso ouvinte Raul Affelt, está participando com a gente. Ele diz o seguinte: bom dia, eu sou um ex-aluno do Sheker Buchaim, formado em 2004 e formado em técnico em agropecuária no CAVG. Olha aí, KVG. KVG, hoje campus do IFSU lá em Pelotas. Seria ótimo trazer para Camaquã. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a versão de uma pessoa que estudou no Sheker Buchaim em Camaquã, estudou no KVG, lá que... O KVG, para explicar para o pessoal, seria mais ou menos a ideia que se tem para trazer para Camaquã. O KVG é uma escola que era da Universidade Federal de Pelotas, né? Depois o IFSU acabou sendo essa migração do KVG para o IFSU, então é um campus do IFSU. O nome é Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça. É uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul. E lá, dentre tantos cursos, vestuário, agroindústria, indústria têxtil, são dezenas de cursos que eles oferecem. Um deles é o de agropecuária. E lá eles têm internato. Nós temos estudantes que saem de Camaquã, que saem do Cristal, essas duas cidades eu posso dizer, porque são estudantes que eu conheço, né, Gil? Mas certamente de outras cidades da região acontece, que vão para Pelotas para morar no KVG, para estudar lá. Tu imagina o impacto que teria com uma escola aqui em Camaquã, que ofereceria inicialmente um curso, né, provavelmente ensino médio técnico integrado em agropecuária, onde essas pessoas, esses jovens de Camaquã região, não precisariam mais pensar em ir para Pelotas, que com certeza o gasto é maior. Eles poderiam ficarem próximos das suas famílias, tendo uma escola aqui em Camaquã. Bom, a gente estava falando sobre a questão das comunidades carentes que nós temos hoje ali em torno da escola Sheker Buchaim. E eu queria citar isso porque, conversando com alguns estudantes de instituições federais, principalmente de Pelotas, eles falam pra gente, nos relatam, né, sobre o trabalho que é desenvolvido, o trabalho social dessas instituições federais lá de Pelotas. Eu estou citando muito exemplo de Pelotas, que é um exemplo mais próximo, né, que a gente consegue explicar e muitas pessoas têm noção do que acontece lá. Então o que acontece? Hoje a gente está participando de um projeto social, a gente visita as comunidades carentes, ou seja, o trabalho todo que é desenvolvido. Será que essas comunidades carentes que nós temos ali próximo à escola Sheker Buchaim não merecem que a gente tenha, por exemplo, esse campus que seria voltado para o ensino agropecuário de jovens, atuando naquela comunidade, mudando a realidade, mostrando para eles que existem possibilidades de uma melhoria? Eu vou primeiro uma pré-resposta para depois chegar na tua pergunta. A comunidade, todas as comunidades, especialmente as comunidades mais carentes de qualquer cidade, mas vamos falar aqui da nossa querida Camaquã, merecem a atenção do governo, e merecem a atenção das pessoas. Especialmente do governo, que tem a responsabilidade de fazer com que a vida dessas pessoas seja melhor, né, por meio de várias ações. E uma das ações, que é fundamental, primordial, é a educação. Né? A gente são vários estudos pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, que comprovam de quanto mais educação, quanto mais investimento em educação existe, menos investimentos são necessários em outras áreas, como, por exemplo, saúde. Esse é uma das ações. Com a questão da segurança pública. Quanto mais qualificadas, quanto mais estudos as pessoas têm, mais compreensão elas têm de mundo, mais interesse e condições de buscar postos no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, consequentemente a violência diminui. Então o investimento em educação ele é primordial. Me choca quando eu vejo pessoas atacando escolas aqui em Camaquã e região. Qualquer escola. Me choca quando alguém ataca uma instituição que beneficia tantas pessoas, que beneficia jovens. Então, primeiro, a comunidade, obviamente, que merece. Né? E segundo, que tu falasse do Campus Pelotas, né? O Campus IFSU, ele faz exatamente isso. Uma proporção menor, né? Nós temos hoje 720 alunos, o Campus Pelotas tem 4.000, né? Então, obviamente que lá tem mais projetos e tudo mais. Mas aqui nós temos projetos que fazem exatamente isso que tu dissesse. Estudantes que são ligados a um projeto, eles vão até as comunidades e desenvolvem atividades, especialmente com crianças e adolescentes, e também o IFSU traz crianças e adolescentes para dentro do IFSU para realizar atividades nos nossos projetos de extensão, como a gente diz. Então, isso já é feito aqui. No momento em que, o que a gente faz? Nós acabamos abordando as comunidades mais próximas. No nosso caso, o bairro Getúlio Vargas é o mais beneficiado, principalmente com o CRAS Getúlio Vargas e o Marina de Godoy Neto. Né? Agora, no momento que, digamos, esse sonho seja realizado e nós temos lá um campus do IFSU ali na Sheker Buchaim, inevitavelmente, Gil,
é uma certeza, sabe-se lá quando vai acontecer, né? Talvez, provavelmente nem esteja mais na gestão, eu posso te afirmar que, como é uma vocação do campus, a comunidade do entorno da Chácara Bortini será beneficiada com projetos de extensão, onde o IFSU vai até aquelas comunidades e as comunidades também são trazidas para dentro do IFSU para atividades que visem melhoria da autoestima, poder enxergar que são capazes, que eles podem acessar lugares melhores, que eles podem fazer coisas melhores, que as realidades, às vezes, que são chega a entrar na questão subhumana, inclusive, é degradante, é triste a gente enxergar certas coisas, que aquelas realidades podem ser modificadas com o apoio do Estado, né? E com a crença deles mesmos de se enxergar que, cara, eu posso fazer algo diferente, eu posso ser diferente, eu posso ser algo melhor e eu posso fazer com que a minha família cresça e evolua. Então é uma certeza, Gil, que caso esse sonho seja realizado, que projetos do IFSU ocorrerão com as comunidades e o benefício ele é inquestionável. Tá, então, é o poder da transformação através da educação, né? E através desses projetos sociais todos. A gente sabe que o diretor Thales, ele tem seus compromissos, né, lá no IFSU, até porque é uma semana de recepção de muitos alunos, né? Exatamente. Alunos que não são somente de Camaquã, alunos que são municípios. de 10 municípios aqui da nossa região vindo para Camaquã, né? Ou seja, olha quanta possibilidade, quanta coisa interessante. Bom, eu tenho aqui a participação, no encerramento aí do nosso bate-papo, o presidente do Sindilojas Costa Doce, Otávio Moraes, está participando com a gente e está colaborando e muito com isso. Ele diz o seguinte: bom dia, Gil. Esse projeto começou na metade do ano passado, onde Sindilojas e outras entidades procuraram o Thales para ver essa possibilidade, onde com certeza não teria como avançar sem o governo municipal. Diante disso, foi procurado o executivo para se juntar e colaborar muito neste processo, ou seja, uma união de fatores. Esse projeto precisa ser de Camaquã e não de partidos políticos. Eu vou repetir essa fala aqui do Otávio, tá? Que eu acho ela muito importante e ilustra muito bem o que está acontecendo. O Otávio Moraes, presidente do Sindilojas aqui de Camaquã, diz o seguinte: este projeto precisa ser de Camaquã e não de partidos políticos. Não está no mérito o ano eleitoral. Não podemos deixar de avançar com este grande projeto pensando que alguém vai ter benefícios políticos. O grande objetivo é a comunidade. Para isso, precisa da inclusão de todos os líderes políticos, assim como o setor privado. E esteve a concordância do prefeito para levar avante juntamente com o IFSU. Gente, é uma semente que foi plantada e a gente está numa expectativa, claro que não é para curto prazo, é para médio ou longo prazo, né? A gente poder colher esses frutos caso eles venham, mas a gente precisa plantar um dia. E vai ter que ser, no governo de algum prefeito vai ter que acontecer esse plantio. Exatamente. E no governo de algum prefeito vai ser a colheita. Indiferente do partido que ele estiver, indiferente do que acontecer. Vamos deixar a política de lado, né, nesse tipo de questão. Ela é útil no momento como esse para unirmos forças, para mostrar para o governo federal que nós temos essa necessidade, que nós temos condições de ter um campus como esse aqui na nossa cidade, que vai mudar a realidade da nossa comunidade toda, indiferente do eleitor de qual partido for. Vai ser beneficiado com isso. Gil, ótimo. E que bom que o Otávio se manifestou. O Otávio realmente é uma pessoa fundamental nesse processo, tá? Ele é das pessoas, tirando a questão do IFSU e da prefeitura, é sem dúvida a pessoa mais ativa, né? A gente tem tido algumas conversas e ele, é exatamente isso que ele escreveu para ti, que tu leu agora para todo mundo, foi o que ele me disse. Thales, ele usou até uma expressão comigo, a gente tem que lutar para que esse projeto não tenha um pai. Isso aí. Ele disse. Porque no momento que ele tem um pai, né, então é o Gil. E o Gil, ele reúne pessoas que gostam muito dele e pessoas que não gostam dele. Sim. As pessoas que não gostam dele, que não pensam em Camaquã, e que infelizmente temos muitas pessoas que não pensam em Camaquã, eles vão atacar a ideia do Gil, porque o Gil é o pai, só porque não gosta do Gil. Então essa é uma preocupação do Otávio e está muito bem pensado, porque o Otávio é um cara experiente, um cara que já conhece bastante Camaquã, muito mais do que eu. Ele sabe que ele tem experiências passadas e algumas bem recentes em que é isso. Quem é que teve a ideia? Quem é que está à frente desse projeto? É o Thales, é o IFSU, é a prefeitura, é a acústica, não sei o quê. Bom, então sou contra. E aí começa a atacar, normalmente de muito baixa qualidade, né? Com muito pouca informação, com muito pouco argumento, né? Não conhece as realidades, não sabe o que está acontecendo, mas resolve atacar. Então o Otávio ele é muito feliz em dizer isso e sim, ele tem uma participação muito grande nesse processo. E é isso, por exemplo, Gil, eu posso quase que te afirmar, né? Eu já passei da metade da minha gestão,
à frente do campus. No ano que vem, a minha gestão termina. Então, muito provavelmente, se esse sonho for realizado, alguém talvez um dia lembre de que eu fiz parte do início dessa discussão. Lembrando que isso foi em 2012 que começou, aí, né, arrefeceu e agora voltou. E vai ser numa outra gestão que vai ser colocado. Porque é isso, é pensar na instituição e pensar na cidade e no benefício para a comunidade. Eu não vou estar preocupado, né, se o fulano usou para isso ou para aquilo, e vou continuar não dando bola para comentários infelizes, inadequados que algumas pessoas fazem, que bom que é uma minoria, que faz pensando que existem outros interesses. Se houver outros interesses, que com certeza não são do IFSU, por parte da prefeitura, é que as pessoas saibam avaliar isso. No entanto, não vão poder negar. Alguém tem que começar esse processo, e inquestionável é importante para Camaquã região. Mandar um abraço aí pro nosso ouvinte Vinícius, que ele tá lembrando, né? Ele mandou uma mensagem aqui, lembrando que a gente quase perdeu a vinda do IFSU, Campus Camaquã, aqui pro nosso município. Havia uma possibilidade muito grande dele ir para Tapes, porque, por causa de brigas políticas, a gente quase perdeu a vinda do IFSU aqui para a cidade de Camaquã. O Vinícius está lembrando, e realmente, né? Eu não tinha me dado por conta disso. Muito bem. E agora, bem, infelizmente, a comunidade não aprendeu ainda isso, né? Parece que não. Parece não aprendeu dela, isso. Parece uma parte dela. E assim, tá muito bem o que o Vinícius colocou. E só para dizer, o campus do IFSU era IFSU Tapes. Não é que quase perdeu, era IFSU Tapes. E aí, com uma organização política, né, foi feita uma modificação para que viesse para cá, pela questão geográfica, ser posicionado exatamente entre Porto Alegre e Pelotas. O potencial de Camaquã é uma cidade com muito maior número de habitantes. O polo regional é Camaquã. Tapes, obviamente, a gente sabe, né, Gil? Inquestionável, uma cidade fantástica, com um tremendo potencial. Mas, inclusive, eu ouvi depois do atual prefeito, do Silvio Rafaeli, dizendo que, obviamente, que ele participou desse processo, que ele também compreende que seria maravilhoso que fosse para Tapes, mas ele também tinha a compreensão de que o polo regional é Camaquã. Né? Então, exatamente, quase não veio para cá. Veio para cá, esse ano, como em setembro, completa 10 anos de IFSU, mais de 700 estudantes formados, inquestionável contribuição para o desenvolvimento de Camaquã região, e mesmo assim, Gil, ainda tem muitas pessoas, que bom que uma minoria, mas tem muitas pessoas que atacam o IFSU como se não pensar, só pode ser, não tendem a defender a cidade, especialmente a educação da cidade, né? Mas que bom que a maioria defende, a maioria entende como importante, e que bom que assim a gente consegue avançar e oferecer mais coisas de qualidade. E se alguém não sabe como funciona o IFSU, tenho certeza que o campus está de portas abertas para conhecer a estrutura que nós temos lá, uma estrutura muito importante para atender toda essa demanda. Hoje são mais de 700 alunos, mas há a possibilidade de aumentar. Sim, porque nós... Ainda mais, né? Exatamente. Porque está no início ainda. Isso, e nós temos esse ano novos cursos que nós vamos oferecer, né? Especialmente para o público noturno. Tá? Um em parceria com a SME, com a Secretaria Municipal de Educação, onde nós vamos trabalhar com o público de EJA, que tem aulas em algumas escolas municipais e que vão desenvolver 200 horas de atividades técnicas em informática, em eletrotécnica, lá no campus à noite. Então isso já vai ser um acréscimo. Temos um novo curso que nós vamos oferecer esse ano ainda de auxiliar de atendimento educacional exclusivo, especial, que é muito legal esse curso que a nossa professora Renata está organizando. E para o ano que vem, nós temos, para março do ano que vem, se tudo der certo, vamos ofertar um curso noturno em gestão e negócios. Né? Então é um curso novo que abrirá no ano que vem, também para o público de educação de jovens e adultos, também no noturno, né? Como normalmente se faz. Então mais vagas estão sendo oferecidas esse ano, e a gente tem uma perspectiva muito interessante que um dia esse campus pode ultrapassar aí os 800, se aproximar de 1.000 vagas para estudantes de Camaquã região, que seria fantástico. Tá certo. Professor Tales, muito obrigado pela sua visita hoje aqui, diretor do campus Camaquã do IFSU, falando sobre essa importante semente que foi plantada. A gente, desde o início do nosso bate-papo, a gente está dizendo que esse é um assunto que está no início, né, para que as pessoas entendam. Não temos nada confirmado ainda, mas existe uma semente que foi plantada, e a partir de agora a gente quer o apoio de todo mundo. Todo mundo tem que estar apoiando essa iniciativa para que a gente possa trazer para Camaquã. Obrigado, Gil. Obrigado mais uma vez, Acústica, pelo espaço. E que esse quase um mantra, né? Exatamente, estamos no início, mas um início promissor, que nos permite sonhar, e que a gente tenha cada vez mais pessoas, independentemente do que pensam, de que partidos aos quais são ligados, pessoas que acreditam em educação pública, que é a que atende mais de 90% das pessoas, e entende que Camaquã possa e mereça se desenvolver, dificilmente não vão apoiar. Que a gente tenha mais apoios para a gente realizar esse sonho um dia.